é conversar com as pessoas e trazer essa uma oportunidade de pensar de uma forma diferente sobre o que acontece, né? E como vocês trabalham todo esse tempo com pessoas, eu sei que não é fácil lidar com as demandas que chegam, cada um quer uma coisa, a pessoa quer do jeito dele, né? Então, para a gente tratar com pessoas, a gente tem que conhecer como é que as pessoas funcionam, quem elas são, né? Então, aí melhor assim, né? É assim, fica melhor. Eu pensei em trabalhar com vocês um tema assim, para vocês compreenderem bem como que o ser humano se desenvolve, né? A gente olha as pessoas e todo mundo maravilhoso, todo mundo bem, a gente conversa e tudo, mas cada ser humano é um universo à parte. E a gente não muda as pessoas como a gente pensa que pode mudar. Então, quando você conversa com alguém, você precisa desenvolver ali um feeling, uma percepção sua para compreender o que aquela pessoa espera de você. Naturalmente, para sobreviver, a gente começa a fazer isso. Mas tem um jeito de fazer isso. Tem uma técnica para fazer isso, para você aprender a entender as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz é compreender como que as pessoas se comportam. Tá? Como é que comporta? O Léo. A gente foi o nome, depois eu vou saber de vocês também. Quem é o Léo? É possível a gente dizer quem é o Léo se você presta atenção nos comportamentos dele. Mas é preciso viver com o Léo para saber quem é o Léo? Não, a gente às vezes pensa que é preciso, mas não. Mas tem um conjunto de comportamentos dele que permanecem todos os dias. E aí eu chego, eu vejo o Léo, o jeito que ele chega, o jeito que ele conversa, como ele fala, o gesto que ele faz. Aí ele faz um dia, ele faz outro, ele faz outro. Aquilo vai se transformando naquilo que a gente fala, nossa, o Léo é uma boa pessoa. Ele ri, ele é divertido e tal. Por quê? Porque ele tem essa constância. Mas o comportamento não é só isso. O comportamento é o modo que a pessoa pensa, o modo que ela sente e como ela age. Então o comportamento, ele pode ser também um causador de doenças. Por quê? A forma como eu penso vai fazer com que o meu corpo se modifique por dentro, modifique toda a fisiologia dele dentro, e eu vou agir de uma determinada maneira, ou então não. Por exemplo, quando uma pessoa sente raiva, sentimento não é pensamento, né? É sentimento. Alguém me faz uma coisa ruim, eu sinto raiva. Quando eu sinto raiva, minha respiração, todos os músculos travam, todo o meu sistema endócrino, hormônios alteram e eu travo. A saber onde vai travar? Fígado, coração, rins, circulação, eu fico vermelha, eu fico branca. Tem pessoa que fica branca de raiva, tem gente que fica vermelho de raiva, não é? Então, quando eu sinto raiva, meu corpo muda. Eu estou me comportando fisiologicamente. Eu posso fazer uma coisa, eu posso agir a partir daquele sentimento que eu tive. Ou então eu vou segurar o sentimento que eu tive. Eu posso fazer isso? Então, quando eu faço, quando eu ajo, eu tomo um comportamento externo, vocês vão falar, nossa, a Rosângela é agressiva. Por quê? Porque com raiva eu liguei. Eu falo, ela é agressiva. Não, a agressividade é um comportamento que eu expresso em razão de um sentimento que eu tive. Então, quando a gente sente, você já está modificando o seu corpo. Quem sente raiva muitas vezes por dia vai terminar o dia com uma dor de cabeça, vai terminar o ano com problema no fígado, no estômago, em algum lugar. E vai perder a saúde porque ele está alterando o corpo dele todos os dias. Então, saber reconhecer os sentimentos é um passo importante para você ter uma boa qualidade de vida. Então, eu posso falar assim, nossa, Vinícius, eu estou com muita raiva, isso que você fez me deixou muito enfurecida. Só de falar isso, o sentimento esvazia. Por quê? Porque eu dei nome para aquilo que eu não tinha dado. Ou então eu chego, a Amanda me passa uma raiva, eu chego na Graça e falo, nossa, mas a Amanda me passou uma raiva e a Graça fala, o que ela fez? A Graça não tem nada a ver com isso. Entra na minha vibe, carrega aquilo que eu fiz, fica com raiva, eu vou embora, deixo lá com ela, vou pra casa e ela fica, amanhã, Amanda, o que a Amanda fez com a
os anjos, ela não podia ter feito isso. Porque aí ela pegou, eu dei uma descarregada lá, e aí aquilo que causou nela de sentimento vai causar uma doença, vai causar um mal-estar nela. Ou ela vai chegar lá e brigar com o Léo, ela nem tá sabendo o que aconteceu. Porque, gente, sentimento é comportamento. Eu me comporto quando eu sinto. Quando eu penso, quando eu vejo alguma coisa, eu estou aqui, eu vejo uma imagem, poxa, aquilo me lembra alguma coisa. Se eu falar para vocês, imaginem agora que vocês pegam um limão, espremem o limão, chupam o limão, puro assim. Dá uma salivação, não dá? O limão está aqui? Não está. Mas eu pensei no limão, eu criei a imagem do limão, me veio a memória do limão. Meu sistema não funcionou, fisiológico, me deu salivação. Então, ter conhecimento do que é o meu comportamento, olha, cura as pessoas. Você melhora a sua qualidade de vida quando você sabe ler. Tem pessoas que não sabem o que estão sentindo, às vezes está sentindo tristeza, está sentindo... fala, eu estou ansiosa. O que é ansiedade? Ansiedade é uma sensação. Ansiedade não é nem sentimento. Ansiedade é uma sensação de que algo não está certo. Eu estou tendo uma sensação estranha. Eu fico preocupada. Tem uma coisa estranha, de repente, taquicardia, falta de ar, sudorese, eu vou morrer. Não tem nada acontecendo em volta, eu estou com uma sensação de morte. Essa sensação, ela vai me reportar a um sentimento. Eu estou sentindo algo que está me deixando à beira da morte, que eu acho que eu vou morrer. Então é uma coisa grande, é algo que está me faltando. Por isso, quando vocês estão tratando com algumas pessoas, você está lidando com aquilo que é seu e aquilo que é dela. Se eu não souber entender o que ela está trazendo também, eu vou falar, você é agressiva. Não resolve nada, ela fala, só mesmo. Aí, eu nasci assim. Nunca soube o que estava acontecendo, mas eu sou assim. Pronto, o que você faz quando a pessoa diz eu sou assim? Nada, né? Se ela é assim, o que eu faço com isso? As pessoas podem ser o que quiserem, não pode? Elas não devem ser muita coisa, mas elas não deveriam, mas elas podem. Então, quando eu estou diante de alguém que mostra uma irritabilidade e eu falo, você está muito calma. Fala para alguém que está irritado para ele ficar calmo. Que é que você vai para aquele lugar. Então, uma pessoa mostrou uma irritabilidade, se você compreender que ela está irritada, primeira coisa, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu peço os slides e esqueço disso. Vem cá. Meu Deus. Pega uma cadeira aqui para você. Só para mostrar essa cadeira aqui. Presta atenção aqui que eu vou mostrar para vocês. Todos nós temos uma tolerância para suportar a presença do outro e o toque. Você fala, fica calma. Eu não tenho autorização para tocar. Nós não temos autorização para tocar uma pessoa até que ela nos dê essa autorização. Você vai me dizer onde que você se sente mais confortável. Ih, só você tá em cima de mim. O negócio é Eu quero que vocês prestem atenção sem abrir isso. Não, mas eu tenho que mostrar para vocês de outro jeito. A cara dela, né? Vira assim. Só para vocês entenderem. Assim, Ela vai falar igual a síndica dela. Que isso, minha irmã? Ó, ela tá muito à vontade. Ela tá assim. Ó à vontade que ela. Presta
Ixi, meu Deus. Tá vendo? Vou prestando atenção como ela vai mudando a fisiologia. E ao mudar a fisiologia, o corpo dela vai relaxando. Tá vendo que ela tá me encarando ainda? Mas eu sempre olho no olho. Aham. Mas não daquele jeito. Quem tá aqui de frente prestou atenção que o olhar dela relaxou pra mim, não foi? Até deu uma brilhadinha, abriu assim, não foi? Cada pessoa tem uma distância. Então, se eu estou conversando com alguém, ela começa a ficar muito irritada, a primeira coisa que eu faço é afastar. Assim, discretamente eu vou afastar. Porque se eu chegar, eu vou irritar mais essa pessoa. Entende? Então exige isso. Olha uma outra coisa que eu vou fazer. Pior que ela é grandona. Kenny. Kenny. Outra coisa simples de comportamento. Fica do lado de cá, Kenny. Aqui está meu lado direito e esquerdo dela. Eu vou mudar ela de lugar, vocês prestem atenção. Onde ela fica grande e onde ela fica pequena. Olha para mim. Ela desse lado. Agora vamos trocar. O que aconteceu com ela aqui? Maior. Perceberam que é desse lado ela fica menor? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. A pessoa que lidera a situação, ela fica sempre desse lado. Aqui o líder fica grande. Sempre. E quem é liderado fica pequeno de cá. Entendeu? Aqui eu estou na casa de vocês, né? Então, quando você estiver com alguém, você está lá no seu. Eu sou a síndica dela agora. Eu sou a síndica. Ih, dona Dani, tudo bem? Presta atenção, agora eu sou a síndica. Vem pra cá. Eu continuo sendo a síndica. Olha o que ela fez com os braços dela aqui, ó. Ela passa pra lá. Vocês podem ficar bem, se sentirem bem mais leves, se ficarem só no lugar de vocês. Quando eu sou o líder, eu fico aqui e vou conversar com quem eu lidero do lado de cá. A pessoa liderada aqui. Quando eu estou sendo liderada, eu vou conversar com o Vinícius fica de lá e ela fica de cá. Porque a conversa flui dentro do lugar. Quem lidera, a gente puxa mais trabalho também. Então, se você quiser liderar no lugar da síndica, você vai procurar um rolo para você. Se você fica nesse lugar, deixa o síndico só para conversar com ele, ele já está tranquilo. Se ele fica no lugar dele, ele já está tranquilo. Não é que ele vai fazer nada, ele não dá nada. Ele já fica tranquilo quando ele está aqui, você de lá. Entendeu? Se você vai conversar com um funcionário que você lidera, ele do lado de lá. E você de cá. Porque quem está deste lado está assumindo mais responsabilidade. Está liderando. Então, se falar, quem é responsável? Quem está aqui vai ter que falar eu. Entendeu? Então, quando você põe o sítio de lado de cá, o que vai acontecer? Acontecer um problema, quem é responsável? Ele é o responsável. Entendeu? Então, por quê? Porque ele ocupa o lugar de responsabilidade naquela situação. Então, mandei comprar os canos lá, comprou tudo errado. Quem comprou errado? A Kênia não. Eu mandei. Se a Kênia estiver aqui, ó. Quem mandou comprar? Só mãe que ela ficou. Olha, os canos agora. Agora você tirar aquele lá. Foi ficar grande demais. Agora, você vai levar. Entendeu? Você tá lá aqui. Então, existem situações simples que você pode compreender no seu dia a dia, ficar no seu lugar. Ficando no lugar, tá tudo certo, eu faço o meu trabalho, vou embora mais descansada para casa e eu posso dizer, quem mandou comprar você? Você te mandou comprar, me autorizou. Muita simplicidade, eu posso dizer isso, né?
Então, a distância, isso é que vocês vão treinar em casa, gente. Quando vocês chegarem em casa, que alguém começar a puxar uma entrega pra você vai sentar um pouquinho pra trás. Pode fazer isso com a esposa? E eu posso sugerir pra esposa. E eu posso sugerir. Fica do ladinho do lado dele. Ela vai chegar pra sua variante ou pequena. Para a esposa, eu vou sugerir para você o seguinte: o que acontece nos casamentos, né? Tem um casal, tem o homem e a mulher, ele está aqui, o homem está desse lado, a mulher está desse lado. Eles vão se submeter, casal quando tem filhos, eles se submetem à missão da maternidade e da paternidade. Os dois juntos se submetem a uma missão. Dentro dessa missão, o homem tem um lugar e a mulher tem um lugar. Então, eles definem lá entre eles. Mas a mulher, quando o homem está deste lugar, para vocês também, se não acreditarem, testem, tá? Quando o homem fica neste lugar, a mulher fica mais tranquila. Ela fica mais calma. Ela espera que o homem cuide dela, que ele abra a porta, que ele faça uma coisa, que ele troque a lâmpada, que ele... Mas as contas. Isso, se você ficar neste lugar, do lado direito, pode até, olha a cama, onde vocês dormem na cama, que lado você dorme na cama. Pula pro lado direito. Vocês vão ver na Final de semana eu vim Você vai embaixo da beleza. Faça um teste. Neste lugar. A sua relação de casal, né? De marido e mulher, namorado, sei lá, o que vocês fazem. Ocupe o lugar da liderança e veja o que acontece. Tá certo? Mude o lugar na cama, veja o que acontece. Se você dorme do lado esquerdo, vamos trocar hoje, deixa eu ficar do lado de cá. Se ela se sentir mais confortável, se ela se sentir mais segura, ela vai ficar também mais tranquila. Entendeu? Então é um lugar que vocês podem ir testando, gente, na vida pessoal de vocês. Outra coisa é. Do lado de fora, Deixa eu fazer uma. Não vou fazer isso com vocês aqui, vocês estão no grupo. Quando eu vou escutar uma pessoa, quando eu vou escutar, ouvir é diferente de escutar. Tá, então eu vou escutar. Vem cá, mãe. Vou mostrar pra vocês. Vou pôr ela pra vocês dar um princípio aqui, depois. Senta aqui, ó. Quando eu vou escutar uma pessoa, pode ser pessoas do meu relacionamento pessoal, amoroso, pode ser família, pode ser no trabalho. Primeira coisa, ó, o tanto que ela já está pensando, ó. Eu já presto atenção aqui, ela já está na retaguarda, tá? Vamos ver a distância aqui. Tá bom aí? Eu vou pedir para ela começar a falar aleatoriamente sobre qualquer coisa que ela tenha feito hoje. Vocês vão escutá-la junto comigo. Tá certo? Vocês estão todos comigo agora. Apurem o ouvido. Cada hora que ela falar uma coisa importante, eu não vou falar uma palavra com ela. Quando a gente escuta, a gente não fala. Eu vou escutar. Quando ela falar algo que eu achar que é importante para ela, eu vou pôr a mão aqui e ela vai fazer silêncio. Quando eu tirar a mão, ela continua falando. Tá certo? Para vocês aprenderem o que é importante escutar de uma pessoa e que a gente só escuta quando eu estou em silêncio. Então ela disse aqui, tá bom? Tudo bem? Pode começar a falar então aleatoriamente sobre qualquer assunto, qualquer coisa que você tenha feito. Vou falar da Bonnie. Eu tenho uma cachorrinha, gente, que eu tô numa mudança. Eu tenho uma cachorrinha que eu tô de mudança, já tem um mês, e ela ficou um mês na casa da minha mãe. E ontem ela voltou lá pra casa e não quer comer, ela tá com dificuldade pra adaptar, não quer comer, e eu tô ficando muito preocupada. Hoje eu passei o dia sem saber o que eu faço, o cachorro não come, tem outras coisas pra fazer e a gente...
agora. Eu sei que parece bobo, mas a gente se apega. Vocês viram que nesse tempo, pode falar, nesse pequeno pedaço de tempo, deu para vocês escutarem junto comigo. E algumas vezes ela começou a se emocionar. Quem estava aqui começou a perceber, ela segurou um pouco, mas ela já está emocionada aqui. Que ela tem que trazer de volta o cachorrinho para ela, mas ela está sem tempo. Ela sabe que ela tem que fazer algo, mas ela está sem tempo. Ela começou a falar assim, eu tenho um cachorrinho que é a Bonnie, e o cachorro, lá na frente ela falou o cachorro. Quando ela começou a falar dos problemas, ela falou o cachorro. No começo ela falou o cachorrinho e a Bonnie. Lá na frente a cachorrinha passou a ser um problema. Porque ela tem muita coisa para fazer e ela levou um problema. Não foi a Bonnie que está lá. Foi um problema. Eu não vou seguir adiante porque aqui, né? Pode sentar. Ai, já tá chorando. Aí, ó, até vocês sensibilizar, tá vendo? Eu falei, escutem comigo. Todos vocês me acompanharam nessa escuta. Escutar é diferente de ouvir. Eu fiz aqui uma escuta que eu não participei. A gente ajuda as pessoas sem falar. Se você souber exatamente onde está o foco do problema, aquilo que está causando a dor dele. Mas para isso eu tenho que escutar. A mãe dela sou eu. A cachorrinha estava na minha casa. E eu talvez criei um problema porque eu acostumei ela com comidinha. O cachorro tá como tapioca, gente. Eu não sei mais o O cachorro tá tapioca. Ela é Agora ela tem que escutar a chuleira, tá com falta, sentindo falta da Bonnie. Então, aí o que acontece? Ela deixou um cachorrinho e levou outro. Ela deixou uma Bonnie e levou outra para casa. Porque é impossível alguém conviver com outra pessoa e não se tornar outro. Entendeu? Então a gente pensa que é simples, eu deixo meu filho na casa da minha mãe para eu trabalhar, levo para casa, não conheço a criança. Claro, você não conhece. A criança se transforma no contexto da avó. Aí você chega em casa, parece que dá até uma saudade de quem era a cachorrinha. E ela deve estar com ciúme, porque a cachorrinha deve estar com saudade de mim. Você não quer comer. Ela está com ciúme, a cachorrinha está com saudade de mim, entendeu? Ela perdeu aquele chamego todo que ela deixou, já não está lá mais, porque a vida é assim. A vida não para, ela não tem começo nem fim. Então, se eu levo, eu tenho que saber que eu não trago a mesma coisa. A casa da avó não é um depósito de criança que a gente leva para casa. Eles não ficam dormindo anestesiados lá. Entendeu? Não fica anestesiado. Eles voltam diferentes. Então, assim, a gente vai aprendendo a escutar. Agora é uma nova fase de adaptação, é um novo momento. É tudo diferente agora, entendeu? É outra coisa. Isso tá certo, tá errado, tá bom, tá ruim, nada disso. É só entender o tempo novo e tocar adiante. Mas para isso a gente faz uma escuta. Quando eu coloco a mão nela e paro, é para ela fazer silêncio e ouvir o que ela falou. Senão ela segue. Aí, isso chama escuta ativa. Eu tenho que fazer o exercício e eu tenho que escutar você 3 minutos. Assim, eu só vou escutar e você só falar. Fala que isso é um exercício que eu passei para cá. Eu não posso falar nada, então eu não vou ter responsabilidade de nada. Eu só vou escutar. Mas quando você falar alguma coisa que eu achar importante, eu vou pôr a mão assim, aí você faz silêncio. Quando eu tirar a mão, você pode continuar falando. Eu vou marcar aqui no celular, ó, 3 minutos. Vocês vão ver o quanto é difícil fazer 3 minutos em silêncio para ouvir alguém, sem falar, sem falar. Posso falar? Tem morador que liga ali. Você terminou? Eu posso falar agora? Aí agora você fala isso. Aí quando o morador fala, você vai escutando e anotando os pontos chaves. Porque de repente você pega exatamente onde não devia. Aí você escuta,
você pode falar, na hora que ele começa a falar, eu vou te fazer uma pergunta estranha. Você tá preocupado? Aí ele, tô. Como é que você ficou? Como que eu adivinho? Porque eu te escutei. Então, a escuta faz isso, entendeu? Quando a gente consegue escutar sem falar, mas não é escutar de forma, é uma escuta ativa, gente. Ela é uma escuta inteligente, ela é uma escuta com busca de uma informação que seja importante. Eu não vou pegar o detalhe e nem o grito da pessoa. Eu vou pegar a informação. Aí eu vou entender quem é o síndico, a pessoa, o funcionário, a pessoa com quem eu estou trabalhando. E fica mais fácil eu trabalhar com essa pessoa depois, porque eu compreendo essa pessoa. Aí sim eu estou compreendendo. E compreender isso dentro de um contexto é melhor ainda. Tá? Compreender no contexto é o quê? Quando vocês chegam para trabalhar no condomínio, no prédio, ali cada prédio tem personalidade. O prédio em si tem uma personalidade. Olha, você presta atenção, começa a mudar uma vizinhança entre a outra, o prédio vai virando outra coisa. Tem que reconfigurar, não é? Tem que reconfigurar tudo, porque a personalidade começa a desaparecer, tem um grupo que dá a cara do ambiente. Se aquelas pessoas começam a sair, outras começam a chegar, outras começam a dar outra cara para aquele lugar. E aí vocês têm que compreender, então eu penso até, sabe, que é preciso fazer a inclusão desses novos moradores. Essas pessoas precisam de um momento ali, ó, juntou uns 10, tá? Juntar e fazer uma apresentação para a pessoa juntar de novo e compreender o que é. Só o regimento não resolve, porque ela traz um conjunto de comportamentos. Ou não, nós não somos um resultado dos diversos comportamentos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês pensam que são todos autônomos, né? Lendo engano. Vocês são exatamente aquilo que fizeram de vocês até aqui. Vocês acreditam que tem autonomia? Não tem. Quem é o primeiro lugar no mundo que vai interferir no modo que você pensa? Sua família. Existem 5 agências de sociedade que regulam o nosso comportamento e aquilo que nós somos. Primeiro lugar é a família. Segundo lugar é a escola, a religião, a igreja. Terceiro lugar é a escola. O quarto lugar são as leis, a justiça. E o quinto lugar é a terapia. Quem não deu conta disso aqui, tudo vai para a terapia. Mas o primeiro lugar é a família. Então, aquilo que dizem para você dentro da sua família, o conjunto de comportamentos que a sua família tem, você passa a acreditar neles como uma verdade. Se te disserem que você pode ser qualquer coisa na vida, você acreditar, você vai. Se disserem que não, você não acreditar. Por quê? Porque eles começam a falar quem você é. Qual a criança que tem poder para falar quem é? Ela não tem recursos intelectuais, ela não tem recursos cognitivos, ela não tem recurso motor para ir embora de casa. O motor é para ir embora. E ela tem o quê? Junto daquelas pessoas, amor. Ela está vinculada a mesmo nível de dependência, de obediência. Então ela vai acreditando. Depois vem qual o caminho religioso que a sua família caminha. Se você olha, a religião é diferente da espiritualidade, tá? Mas a igreja tem um conjunto de regras para você pertencer à igreja. Se você for para um banco, você vai ter que ter um conjunto de regras. Se for para a igreja católica, tem outro. Se você for para a igreja evangélica, tem outro. Elas têm um conjunto de regras, de comportamentos que você precisa cumprir para você fazer parte. Depois vem a escola. O que normatiza as leis do nosso país? O que se deve aprender? O governo decide o que a gente vai aprender. Você só escuta dentro da sala de aula que está escrito lá. Mas não. Depois vem as leis. A justiça, ela não cria comportamentos, ela faz cumprir. Então, se você descumpriu, vai lá, o juiz fala, cumpra-se, faça isso. O juiz define. Depois, o terapeuta, né, gente? O psicólogo tem um poder, vocês perceberam aqui,
que uma coisa muito simples, vocês perceberam que o psicólogo, ele tem conhecimento para interferir no modo que você pensa. Por isso, eles ajudam a gente a sair de dificuldades. E aí a gente vê hoje muitas crianças precisando de terapia, quando na verdade eles precisavam só aprender a viver. Então, quem está ensinando as crianças a viver? Os psicólogos. Então eles têm um poder muito grande na sociedade. Quando a família não vai, quando a igreja não vai, quando a escola não vai, ele não vai para a lei, né? Para onde que ele vai? Para o psicólogo. Então os psicólogos, na verdade, estão educando crianças, mudando o modo delas de pensar, incluindo o modo de pensar. E tem uma coisa que controla a sua mente. Uma coisa é isso tudo que eu estou falando é mente, tá? Você reproduz isso o tempo todo. Você acha que é fácil mudar uma pessoa? Se eu for mudar a Kênia, quando a Kênia voltar para a casa dela, ou eles me dão os tetelecos, ou a Kênia se ajusta lá, porque ela tem que atender uma expectativa, a um modo de agir na casa dela. Mas tem uma coisa que se chama medo. Se vocês forem olhar, o processo de educação, de fazer a personalidade de alguém, está na nossa sociedade todo baseado no medo. Na sua casa, se você não fizer o que tem que fazer, o que acontece? Quando é pequeno, põe punição, né? Na escola, se você não fizer, não passa de ano, né? Na igreja, você não vai para o céu, né? Na justiça, se você não fizer, você vai preso, né? Isso chama-se medo. Imagine que o medo fosse agora uma cascavel. E eu estou conversando bem e faceira com vocês aqui e a cascavel está enrolada ali no campo. Ó. E eu falando, tem uma cascavel ali. Vocês vão prestar atenção em mim ou na cascavel? Tá vendo por que é difícil mudar o modo de pensar? Porque a cascavel está lá o tempo inteiro te passando medo. Mas se eu fizer isso diferente, pode dar um problema, né? Não pode? Então, eu tenho medo, porque eu acredito no medo. O nosso maior medo é de morrer. Nós temos que garantir a nossa sobrevivência a qualquer custo. E se eu morrer, eu tenho que estar pronta para isso. Todo o tempo eu tenho que estar pronta. Porque eu preciso estar certa. Então, a cascavel nos passa medo. Todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Até você compreender que o que você tem que fazer na vida, na verdade, é ter uma mente mais livre e criativa para você resolver problemas de forma mais eficiente. O que significa isso? Eu preciso pensar, mas para eu pensar, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso escutar, eu preciso saber observar, eu preciso saber como que ela se comporta, eu preciso saber como que eu me comporto, eu preciso saber conversar com minha mãe, eu preciso saber conversar com meu pai, eu preciso aprender a conversar com as pessoas. Então eu tenho que ter uma habilidade que chama comunicação. Sem essa habilidade de comunicação eu não consigo ter um bom relacionamento. Então quando eu vou tratando nesse nível de compreensão, eu vou ficando com uma mente cada vez mais ampla. Eu vou vendo a vida de uma forma mais sistêmica, eu vou conectando as coisas. Eu vou conectando, olha, se eu falar com a minha mãe de tal forma, eu vou criar um problema com o meu irmão A, B, C, D, eu vou criar um problema dentro de todo o meu sistema familiar. Então, aquilo que eu faço dentro da minha família reverbera na vida de todo mundo. Gente, que não tem ninguém inocente. Qualquer coisa que você fizer na sua vida vai reverberar na vida de alguém. Eu não sou sozinha. Eu não ando sozinha no mundo. Eu não posso. Você pode, mas não deveria fazer algumas coisas, porque aquilo respinga, né? E as pessoas vão pegar algumas dificuldades ali ou vão aproveitar daquilo que você fez. Então, se eu fizer uma coisa bacana, muita gente ganha. Se eu fizer uma coisa que não seja bacana, muita gente perde. Então, a minha habilidade está em conseguir fazer algo que seja respingue o mínimo possível nas pessoas. Então, eu vou dizer para vocês, é fácil
viver agradando as pessoas? Não. É possível viver agradando as pessoas? Não. Se eu quiser agradar todos vocês, eu estou perdida, porque cada um vai querer uma coisa. No final eu não agrado ninguém e eu saio exausta. Então eu preciso ter uma compreensão do que seria aquilo que todos vão entender que é o melhor. Eu consigo avançar na vida levando todo mundo comigo? Possível. Ah, mas como é que está aqui meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu posso avançar? Se eu não for, eles não vão. Gente, pai e mãe não vão com a gente mesmo. Tá certo? Eles não estão aqui no mundo para seguir a gente. Não estão. Vocês têm que pôr isso na mente. Todo pai, toda mãe quer que você vá e seja grande. Se você voltar para ficar com eles, eles ficam irritados. Então, o que você tem que fazer? No lugar de ser um filho muito obediente, seja um bom filho. Um filho obediente é a criança. Um filho é aquele que fala: ó, tá dando tudo certo aqui, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Cada um no seu tempo. Ela é minha filha. Se ela largar a vida dela para ficar comigo, abandonar tudo, vou ficar feliz ou isso vai me pesar nos ombros? O que eu falo para ela? Quase todo dia, ela casou tem pouco tempo. Ela, não caia nas minhas ciladas, pelo amor de Deus, quando eu te chamar para ficar comigo. Ah, meu marido vai viajar, eu não vou ficar com você. Não caia na minha cilada que eu vou te trazer para ficar comigo. Uai, não caia nisso, vai embora. Fala, não, mãe. Porque agora é ela e o marido dela. Eu vou ficar em paz. Se eles estiverem cuidando um do outro. É isso que me deixa em paz. Mas a minha cilada é, vem, traz a Bonnie. Vem você, a Bonnie, não comer pipoca, assistir filme, que a Bonnie come pipoca. A Bonnie come pizza comigo, a Bonnie come, nossa, a gente fica lá de boa. Então não caia nessa cilada, porque o que de verdade vai fazer diferença na minha vida é se ela estiver bem cuidada e cuidando bem do marido dela. Pra mim tá ótimo, entendeu? Então ninguém avança levando os pais, levando os irmãos. Cada um tem um destino, gente. Cada um vai construir um destino. E as pessoas vão fazer escolhas que vão levar elas pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Por isso a gente não pode interferir. A gente ama as pessoas e não interfere nas escolhas dele. Mas na hora que ele volta para o poder limpar sua conta bancária, você fala, cara, vai dar. Não vai dar. Mesmo que tenha dinheiro. Porque cada um tem que aprender com o destino com as escolhas que faz. Eu acho que eu não vou sair desse negócio aqui, né? Eu falei de... nós vamos falar de Deus hoje, não? Porque Deus nos acha que vai dar tempo. Porque quando a gente fala disso tudo que eu estou falando para vocês, algumas pessoas são muito controladas pela mente e quem é controlado pela mente é controlado pelo medo. Pessoas racionais demais são muito controladas pelo medo de dar errado. Então, cada um no seu nível aí, tá? Não estou colocando todo mundo numa coisa, mas assim, a mente, ela sempre vai nos levar para uma ansiedade que é um medo de algo que eu não sei o que é. Eu tenho medo, o ansioso tem medo de morrer, a sensação é medo de morte, que é o medo maior que nós temos, é medo de morrer e depois o medo de passar fome, que leva para a morte. São os dois maiores medos mais primitivos do ser humano, são esses dois. Quando eu entro num nível mais profundo de consciência, eu entro num nível da espiritualidade. É um lugar onde eu tenho confiança, é onde eu tenho fé. A fé é aquilo que eu sei, que eu tenho que fazer mesmo que tudo pareça que eu não vai dar certo. Mas eu tenho uma convicção que brota dentro de mim. Então, é uma experiência única, é intransferível, ela é difícil de falar. Fé. Ou seja, eu confio em algo maior do que aquilo que a minha mente está dizendo para mim. Então, eu preciso fazer essa conexão com a parte mais profunda do seu ser. E aí, a gente vai dizer, por que é difícil passar na porta estreita?
Está ouvindo essa fala já? Por que a gente não passa na porta estreita? Porque a gente tem medo. A fé é pequena. A fé, a certeza. Aqueles que têm fé, aqueles que se movem por algo mais profundo do que a mente, eles conseguem fazer muitas coisas. Eles chegam no lugar. Porque ele vai por um caminho onde os medrosos não vão. Entendeu? Se vocês forem olhar, os medrosos têm uma porta, ó, do lado de fora de cá, tá cheio dos medrosos dando uma cara na porta. Porque é movido pelo medo. Passa quem? Quem fala, não sei, tem certeza que eu tenho que passar nessa porta. Aí quando eu passo aqui, eu encontro algo maior. Então, essa é uma conexão que a gente só consegue fazer quando você ultrapassa essa primeira barreira. Só. E aí que eu ia falar sobre Deus, mas eu acho até que não vai dar tempo, porque eu estou em cima da hora, eu acredito, eu fico empolgada. Mas como eu falei no início, a gente pode continuar falando, só para mostrar para vocês o que eu falar, para vocês não verem. É mesmo? Assim, aí, Esse aqui. esse aqui. Aí, ó, eu ia falar isso aqui, eu ia falar sobre todos esses fatores aqui que interferem na sua personalidade. A gente quer ser feliz, né? Ser feliz não é fácil, não. Ser feliz exige inteligência, exige resiliência, humildade, entendeu? É preciso primeiro saber quem eu sou. Para eu ser feliz, eu não posso querer competir num desfile com a Gisele Bündchen. Senão eu vou ser infeliz o resto da vida. Entendeu? Eu tenho que saber onde eu posso. Tem que saber o tamanho que eu tenho, a idade que eu tenho. Eu posso conferir, eu posso participar de um sênior, mas com a Gisele não dá. Entendeu? Então, tem muitas. Aí eu vou. Depois você pode marcar o horário? Mês que vem, eu acho. Assim. Aí depois eu vou falar sobre isso com vocês. Qual que é o caminho para você se sentir feliz? E ficar em paz com você. Com aquilo que você é. Só quando eu chego na verdade daquilo que eu sou e de onde eu venho, é que eu consigo dar o próximo passo, gente. Se eu ficar me comparando com tudo que existe, se eu ficar acreditando em tudo que me disseram, se eu quiser romper barreiras que eu sei que eu nunca vou dar conta de romper, eu não vou viver feliz. A felicidade é um completo estado de bem-estar que envolve valores, princípios, forças. Exige uma humildade para você reconhecer tudo isso e seguir em frente, porque a felicidade não é ficar gastando dinheiro, não, que também é. Também é, de vez em quando a gente está assim, já estou na vida, às vezes a gente faz as crianças e se diverte. Mas isso é mais diversão do que felicidade. Tá bom? Ó, muito obrigada, Vinícius. Espero que tenha. Léo? Eu convidei que aquele Léo podia terminar, você puxa as palmas. Não precisa, só Gente, foi muito bom isso aqui. Pra mim foi ótimo, sempre adoro falar. Vocês me escutaram, então pra mim foi ótimo. Espero que sirva de alguma coisa e testem tudo que eu falei pra vocês aqui. Tá? Testem, façam aquela escutativa, aquelas coisas, chama alguém, um outro, escuta. Mas não é pra brigar com as pessoas, não, que eu deixo falar, viu? Ok, muito obrigada.